Boa noite a todos. Cumprimento aqui a doutora Renata e a doutora Arina, que estão aqui para a nossa terceira aula do módulo de recuperação de créditos, que o LADEIP está fazendo em conjunto com o Escritório Albuquerque Melo, que eu agradeço imensamente a disponibilidade. E hoje a aula vai ser sobre outros sistemas de buscas judiciais, não é isso? Isso. Medidas executivas atípicas validadas pelo STF e sua aplicabilidade, a jurisprudência moderna da execução dos tribunais superiores. E então eu vou deixar a palavra com elas e estou aqui no backstage, se vocês precisarem. E muito obrigada aí pela disponibilidade, pelas aulas. Com vocês aí. Muito bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre os demais aí, sistemas de busca à disposição do judiciário, porque a gente não vive só de CIS, BAJUDE, InfoJude e RenaJude, mas pouquíssimas pessoas usam esses outros sistemas, até mesmo sabem da sua existência, tá? Já falo aqui. Então, hoje nós vamos terminar de dialogar o quê? Aquele triplex na cabeça de vocês, tá? E eu vou apresentar diversos sistemas que podem aí destravar a sua execução, o seu processo. Mas antes, eu quero reforçar com todo mundo que para a gente conseguir o tão almejado certificado de conclusão de curso, vocês têm obrigatoriamente que fazer os exercícios do Classroom. Eu já perguntei aqui para a doutora Carolina, sei que tem muita gente que está fazendo, mas sei que tem gente que não está fazendo tão bem, gente. Sem exercício, sem certificado, hein? Recado dado. Renata, onde que eu acho mesmo o link lá do Classroom? Todo dia de aula, o Albuquerque Melo está enviando um e-mail para vocês com um lembrete da aula. E lá nesse e-mail a gente coloca tanto o link aqui para assistir a aula no ao vivo, como também o link do Classroom, onde vocês encontram tudo, tá bem? Recado dado, né, gente? Vamos agora ao que interessa. Renata do céu, jurava ali que para eu trabalhar com execução eu só precisava saber de Cisbajude, Renajude e Infojude. Eu achei até demais já a quantidade de informação que você trouxe aqui na última aula. Fiquei surpreso, inclusive, da Arina discordar ali de um juiz que vocês contaram, né? Extinguiu a nossa execução e a Arina brigou lá com o juiz, falando que não era para extinguir. Gente, olha só. Além desses Bajude, Infojude e Renajude, sabe quantos sistemas tem à disposição do judiciário? 17. Vocês sabiam disso? Aposto que vocês não sabiam disso. 17 sistemas à disposição. Para nós que trabalhamos aqui com execução na seara civil, tá? Com títulos ali extrajudiciais, nós temos, sem briga, 7 sistemas ali à disposição do credor para almejar alguma coisa. Porém, é importante que vocês conheçam todos eles, né? Vocês precisam saber, vocês precisam entender o funcionamento do sistema, vocês precisam saber se tem ou não tem acesso, para que ele serve, que medida que eu almejo ou não almejo aquele sistema. Então, assim, as coisas elas só mudam se a gente vai lá e pressiona. Então, lá vou eu, né, gente? O bom advogado é aquele que o quê? Está sempre atualizado por meio de informação contínua na área que ele atua, e só assim que ele vai poder se destacar, né? Renata do céu, quais são esses 17 sistemas? Me conta tudo agora, gente. Vamos lá, né? Calma também, que eu sou uma mãe. Já mostrei para todo mundo que eu sou uma mãe, né? Eu entrego ouro, entrego, todo mundo sabe, mas diamante mesmo eu deixei eles na minha mão, tá bom? Mas, tô aqui para ensinar vocês muito mais do que eu aposto que vocês já viram por aí, né? Então, depois de ter firmado aqui esse sólido conhecimento que a gente já afirmou, que todo mundo aqui, eu tenho certeza, que antes de ajuizar qualquer ação vai fazer o quê? Aquela pesquisa que a gente ensinou no Encontro 1. Sei também que vocês têm sólidos conhecimentos em Cisbajude, Renajude e Infojude, né? Então, hoje a gente vai ver algumas coisinhas a mais. Ari, pula ali, por favor, para o próximo slide para a gente. Renata, o que a gente vai falar hoje mais? Eu vou falar de Sniper, eu vou falar de Serasa Jude, eu vou falar também de Infoseg, CENIB, eu vou falar de medidas coercitivas e penhora salarial. Vocês estão preparados, gente? Vamos começar? Pula para o primeiro slide, então, para a gente. Pode pular essa parte que eu já falei que tem 17 sistemas mesmo. Aqui eu mostrei os mais convencionais que eu tinha comentado ali. Olha só, gente, eu acredito aqui que o Sniper ele é a última novidade aí do judiciário quando a gente fala de sistema de busca, tá bom?
Particularmente, eu posso dizer que o Sniper prometeu muito e, por enquanto, ainda não me entregou quase nada. Mas calma, que nem tudo está perdido. Eu tampouco vim aqui dizer que é um sistema que não tem nenhuma valia, muito pelo contrário, tá, gente? Primeiro, porque é um sistema totalmente jovem. E eu acredito demais que diversas atualizações ainda estão por vir, tá? Mas, para além disso, eu preciso dizer aqui para vocês que todo mundo tem uma linha de aprendizado. Eu tenho uma linha de aprendizado, a Arina, vocês. E quem trabalha ali no judiciário também. Então, é natural vocês imaginarem que um sistema recente que acabou de ser implementado, que eles ainda estão descobrindo como que funciona. Então, o pessoal do judiciário também está passando por essa curva de aprendizado de como mexer, como compulsar as coisas, que é consultar as coisas no sistema. Então, é natural e a gente tem que esperar aí também, tá, gente? Inclusive, eu preciso dizer aqui para vocês, tem alguns tribunais que ainda hoje, gente, setembro de 2023, eles estão negando pedidos de sniper que os credores fazem, porque eles alegam o quê? Que eles não têm acesso. Arina, me ajuda agora, por favor, que a gente não está aqui para brincadeira, né? Quando um juiz diz aí que não tem acesso ao sniper e nega o nosso pedido, a gente se dá aqui por vencida? De jeito nenhum. Se ele negar o uso da ferramenta, eu vou peticionar informando como é que faço para cadastrar, né? Eu confesso que tanto eu quanto a Renata, às vezes, a gente extrapola o limite assim, do razoável, mas é que, poxa vida, tem alguns juízes que eles não ajudam a gente, sabe? A gente teve um caso aqui no escritório, um caso aqui do Rio de Janeiro, que eu pedi um sniper, e o juiz falou que não tinha como fazer aquela pesquisa, porque ele não, o sistema não estava disponível ainda para esse tribunal. Aí eu fiquei muito chateada, porque eu sabia que o Rio de Janeiro, ele faz esse tipo de pesquisa. E com toda a minha persistência e educação, eu fui lá na página do tribunal, aqui do Rio de Janeiro, onde fala que o sistema Sniper já havia sido implementado, inclusive existe um manual lá no site ensinando como o juiz ele faz o acesso e o servidor faz o acesso àquela consulta Sniper. Eu coloquei tudo na petição, para o juiz verificar e ele ficar ciente de que é possível ele atender o meu pedido. Obviamente que ele não vai gostar muito, né, de olhar esse tipo de petição. Eu ainda não tive o retorno desse processo, mas observem que você sabendo de uma informação como essa, você não tem que se dar por vencido. Não tem que ter medo de conversar com o juiz no processo. Até porque, lembre-se que no processo civil existe um princípio chamado de cooperação entre as partes. E o juiz ele também está adstrito a esse princípio. Então, é importante que você sempre esteja antenado sobre as novas ferramentas implementadas nos tribunais, para que vocês não deixem de utilizar elas no processo de execução. Muito bem, né, Ari? Na verdade, a Ari brinca aí que a gente ensinou, mas esse é o princípio da cooperação aí na prática, né? Nós também temos que cooperar, né? Imagina vocês que o judiciário também está ali sendo engolido por um monte de trabalho, um monte de processo, aí vem um sistema novo, então por que não? Né? Se a gente tem ali informação, vamos praticar o princípio da cooperação. Desculpa, gente. Porém, continuando aqui, o Sniper ele já está sim demonstrando a sua efetividade, ele é uma ferramenta inovadora, sem dúvida nenhuma, pessoal, ele veio para ficar, tá bom? Então vamos entender aqui um pouquinho mais como ele já vem nos ajudando hoje. O que é o Sniper, afinal, né? O Sniper, pessoal, é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que é a nova ferramenta do CNJ, né? E visa o quê? Dificultar a ocultação patrimonial do devedor por meio de um sistema de quê? Inteligência. Renata, como funciona esse sistema de inteligência? Então vamos lá, pessoal. É muito legal, tá? O Sniper ele faz o quê? Ele cruza dados. E ele tenta destacar esses vínculos entre pessoas jurídicas e pessoas físicas a partir do cruzamento de informações de diferentes bases de dados, sejam elas bases de dados abertas ou fechadas. E o que eu quero dizer com isso? Existem bases de dados que são públicas e que todas as pessoas conseguem acessar ela. Inclusive, na Arina, na aula que vem, a gente vai ensinar algumas delas, não é mesmo? Vamos ensinar vocês aí a compulsarem algumas bases de dados abertas. Porém, existem aquelas que são fechadas, e como um exemplo, eu cito aqui facilmente a Receita Federal. Só pessoas autorizadas têm acesso à base de dados da Receita Federal, porque é uma base de dados fechada. O Sniper, vamos dizer,
é uma dessas aí pessoas autorizadas a acessar a base de dados, tá? E assim, após fazer ali o cruzamento das informações, o sniper ele vai fazer por meio de gráfico, painel e tabela, ele traz um relatório e onde é possível visualizar essas informações societárias, patrimoniais e financeiras da parte pesquisada do seu devedor. Não é legal, gente? Falei que já está ajudando? Então, a partir do cruzamento de dados dessas informações de diferentes bases de dados, o sniper ele faz o quê? Ele destaca o vínculo entre as pessoas físicas e jurídicas de forma visual, nesse formatinho aí de garfos que eu havia comentado. E ele permite identificar relações de interesse para os processos judiciais de uma forma mais ágil e mais eficiente também. Por ser totalmente visual, é um relatório o relatório emitido pelo Sniper, ele vai facilitar muito a visualização, não só da parte, mas também do juiz, gente. E com isso, pode ter certeza que vai ajudar demais quando vocês forem demonstrar ali, por exemplo, um grupo econômico. Eu tenho certeza do que eu estou falando. E esse relatório, pessoal, visual, que eu estou batendo nessa tecla, você vai montar a sua peça de uma forma muito mais fácil. Uma clareza solar, vocês vão conseguir ali desenhar uma fraude, por exemplo, do devedor. O grupo econômico que eu comentei, seja ele, gente, qual for o caminho que vocês decidirem seguir, eu tenho certeza que com esse relatório do Sniper, você vai tirar ele de uma forma muito mais fácil. Renata, de onde o Sniper tira mesmo essas informações? Vamos lá. Comentei acima aí que o sniper ele vai fazer o quê? Ele cruza bases de dados que são abertas e são fechadas. Além da Receita Federal, eu posso citar como exemplo o TSE, eu posso citar a ANAC, eu posso citar também os tribunais, o Tribunal Marítimo, mas o que ele faz? Ele exporta essas informações patrimoniais, societárias e as relações de bens e ele junta tudo nesse relatório e manda lá para o processo. E quais são os benefícios, então, dessa ferramenta que eu estou tanto falando, né? Eu já comentei aqui alguns benefícios, mas vamos esmiuçar. Sem dúvida nenhuma, celeridade. Como assim, Renata? Bom, gente, vamos lá. A gente sabe, né, quem trabalha aqui na área de recuperação de créditos, eu já vi, a Arina já viu, existem aí alguns sistemas que eles prometem entregar o mesmo que o Sniper, sistemas privados, tá? Sistemas que você vai contratar para você poder acessar e fazer esse cruzamento de dados. Porém, o Sniper, ele tende a ser melhor. Por quê? Em razão do Poder Judiciário ter acesso a essas bases de dados fechadas que eu citei para vocês agora há pouco. Lembra que eu acabei de falar? Além disso, gente, o custo da pesquisa judicial, sem sombra de dúvida nenhuma, é muito menor, infinitas vezes menor que o custo de um sistema particular. Para vocês terem uma noção, tá? O sistema particular que eu já usei e promete entregar um relatório semelhante ao do Sniper, e eu vou reforçar o semelhante porque não vai ter acesso às bases de dados fechadas, custa aí uma mensalidade por mês R$ 3.000. E não pense vocês que você vai pagar R$ 3.000 vai buscar assim, ó, todo mundo, porque não é. É R$ 3.000 por um número limitado, aí vai variar de sistema para sistema, mas um número limitado de consultas. Uma diligência judicial está em torno do que área? A gente falou aí no Brasil todo, uma média é o quê? Uns R$ 30, não é? Uns 30, sim, por aí. Então, gente, vocês estão vendo como já é infinitas vezes menor? Então, vale a pena financeiramente falando. Outro benefício que eu falo é o que? A confiança da informação obtida por meio do sistema judicial. Com certeza, gente, com certeza, as chances de ter uma informação ali equivocada são muito menores. E isso me fez lembrar um caso aqui que eu tenho certeza que a Arina vai poder contar para a gente. Você lembra daquele caso que a gente estava pesquisando bem, eles encontramos 5 carros de um devedor? Nossa, eu lembro. Era uma execução de honorários e aí encontramos 5 veículos de um executado. Num desses sistemas privados aí que a Renata está falando. Aí, quando fomos ver os veículos, estavam todos em nome de uma única pessoa, cujo primeiro nome era Juliette. A gente até brincou que era do BBB. Daí, dias depois, nós entramos no sistema novamente para ver um outro executado. E achamos outro carro. Adivinha de quem era? Da Juliette? Daí eu não me conformei com o resultado e eu consultei a placa do meu carro. E aí, para minha surpresa, a Juliette era dona do meu carro. Ou seja, pessoal, concluímos aqui que o sistema estava com algum problema, alguma inconsistência, informações equivocadas.
Logo, a informação obtida não foi uma informação confiável. É isso, né? E com o sniper, eu acredito, e a Arina também, que as chances disso acontecer são infinitas vezes menor, né? Ainda a celeridade da informação à disposição do magistrado. Vai ser muito mais fácil para o credor desenhar aí uma IDPJ, né, por exemplo, que a gente vai ver aí na aula de número 5, que o nosso colega Rafael Verdão vai ensinar para a gente. Com certeza o Rafa vai ter muito mais facilidade na hora que ele for desenhar ali uma IDPJ, se ele tiver ali um sniper em mãos, tá? E de novo eu acredito e falo, repito, todos os dias, que eu tenho certeza absoluta, porque por ser uma ferramenta recente, ela vai ser muito melhorada ainda, e o pessoal do judiciário também vai aprender a usar de forma muito melhor, tá, gente? E eu já conheço vocês, a gente já tá o que aqui? A gente já criou um laço. Então, Arina, pula aí, por favor, para o próximo slide, porque eu imagino que tá todo mundo perguntando assim, Renata, o que é isso? O que é esse negócio visual que você fala de garfos? Tá aí, gente. É isso, vocês estão vendo? Esse sniper, é claro, eu tive que pegar do manual. Porque o sniper ele traz informação com muito nome. Se eu e a Ari a gente fosse usar um exemplo de um caso nosso mesmo, ele ia estar cheio de tarjinha preta, vocês não iam conseguir ver o que a gente quer demonstrar, né, Ari? Então a gente pegou ali do manual mesmo, mais para matar a curiosidade de vocês e para vocês entenderem como é. Então, cada pontinho verde desse que vocês estão vendo na tela é um laço. O que está ali no meio, gente, é o devedor principal. Então, foi esse que a gente fez o sniper. Então, a Arina está me devendo dinheiro, esse pontinho verde central é a Arina. E aí, todos esses demais pontinhos que saem da Arina ali são ligações que a Arina tem. Então, aí a gente vai ter que analisar melhor. Além desse primeiro relatório, né, a gente vai ter também ali eu ia falar relatório também, sou copro de uma palavra, mas vem ali um outro relatório, aí sim escrito, que ele vai detalhar esse relatório visual. Então, ele é um relatório que vem com mais informações. De novo, não tinha como trazer para vocês, gente, porque infelizmente seria um relatório de tarjinhas pretas. Mas é isso, eu acredito que com essa telinha inicial aí eu já tenha matado a curiosidade de muita gente, né? Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem jogar ali manual sniper no Google, que vocês vão encontrar mais informações. Espero que agora esteja aqui todo mundo muito mais feliz, porque já sabe o que, Ari? Vamos lá, já sabem que tem Cisbajude, tem Renajude, tem Infojude também, tem o Sniper. E a Arina, pula aí para o próximo slide para ver o que mais que tem. Serasa Jude. Temos Serasa Jude, que Jesus trava a língua, né? Vamos lá, vocês estão se perguntando assim, Renato, esse nome não é estranho? Esse nome é estranho, esse nome não é estranho. Por que o nome não é estranho? Porque o Serasa, pessoal, ele é uma empresa privada, tá? Que acabou aí se tornando referência de mercado na análise de créditos de pessoas. Então, o que o Serasa em si faz? Ele reúne dados enviados por lojas, por magazines, por bancos, instituições financeiras sobre o comportamento quê? Do consumidor ali no mercado, meu bem. É isso que ele faz. E quando há uma inadimplência, o que o Serasa faz? Ele inclui o nome da pessoa ali no rol de maus pagadores. Aquele que o pessoal costuma dizer, meu nome está sujo, né? Popularmente falando. É o rol de maus pagadores do Serasa. E que, para que fique claro, o Serasa é uma empresa privada. O Serasa, ele não é um sistema judicial. Triplex. Renata, se ele não é um sistema judicial, o que é Serasa Ajude nessa aula de sistemas judiciais? Vamos lá. O Serasa Ajude ele é uma ferramenta, agora sim, judicial, à disposição do credor que facilita a tramitação de ofícios entre quem? Serasa e Poder Judiciário. Renata, vamos lá. Então, o único objetivo dessa ferramenta ela é cessar a emissão de papéis? Não, né, gente? Eu não ia trazer aqui se fosse só para isso. Definitivamente não é. A ferramenta ela possibilita o encaminhamento de ordens judiciais por meio eletrônico. Ela visa a celeridade e a otimização na prestação de informações ao Poder Judiciário. Tá vendo? Temos muitos benefícios. Assim, qualquer ordem judicial passível de atendimento pelo Serasa, ela será feita por intermédio do Serasa Ajude, dispensando aí a emissão de ofício e também a demora na resposta. Para vocês terem
ideia, pessoal, um ofício que ele era emitido antes ao Serasa, ele demorava cerca aí de 3 meses para a gente conseguir uma resposta. Quando a gente conseguia uma resposta, né, Ari? Verdade. Quando um ofício extraviava, por exemplo, a gente precisava peticionar e pedir de novo para o juiz para emitir um outro ofício. Em muitos desses casos, ainda o juiz exigia o recolhimento de novas custas, sob a escusa de que o extravio do ofício não se deu no Poder Judiciário. Olha o custo disso, né, gente? Além disso, pensa aí no tempo que transcorreu do dia que eu pedi aquele ofício e do dia que ele efetivamente foi feito. Eu já vi casos aqui do escritório, sanando bases antigas de fundos de investimento, que os ofícios para o Serasa, eles demoravam anos para serem cumpridos. É uma doideira. Então, esse é um super benefício desse sistema. Gente, anos, tá? Anos. Renata, que tipo de ordem judicial, afinal, o juiz pode fazer ali por meio do Serasa Ajude? Bom, gente, por meio do Serasa Ajude, o juiz ele pode emitir uma ordem de inclusão do nome do devedor no rol de maus pagadores, por exemplo. Assim também como ele pode determinar uma baixa de uma anotação anterior, ou até mesmo revogar qualquer ordem que ele tenha emitido. Mas não é só isso, tá, gente, que o juiz pode fazer. Ele também pode fazer o quê? Solicitação de informações históricas, solicitando eventual endereço daí do seu executado constante na base de dados. Pode solicitar o score, e aí, dentre outros, uma chuva de informações. E vocês estão aí de novo se perguntando: ah, Renata, e o que eu quero com esse bando de informação, gente? De novo, eu não canso de falar. É importante traçar o perfil do seu devedor, para você entender quem é essa pessoa. Essa pessoa já constou alguma vez do rol de maus pagadores ou não constou? Vamos entender o que está acontecendo. Tinha anotações, tinha uma chuva de anotações anteriores. Vamos ver de quando? Vamos ver que tipo de anotações são essas? Vamos entender quem é o nosso devedor, gente. Só fazendo essa análise, você vai poder traçar o perfil do seu devedor e só com o perfil do seu devedor que você vai adotar a melhor estratégia para o seu processo. Não tem jeito. Ok, Renata, então eu entendi isso. Qual é a vantagem de eu fazer as coisas pelo Serasa Ajude? Eu não posso fazer direto pelo Serasa? Não. Por quê? Como eu já mencionei, a primeira vantagem que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é a celeridade. Eu falei rápido, notei agora, estou tentando falar mais devagar, hein, gente? Então, a primeira dúvida, primeiro benefício e vantagem, sem dúvida nenhuma, é a celeridade. Antes da ferramenta, o credor ele podia pedir para o juiz emitir o ofício. Beleza. O magistrado ia fazer o quê? Ia colocar esse caso na ordem ali da fila para emissão de ofícios. E aí, minha gente, pode chorar. Porque essa fila ficava um tempão. Quando finalmente um ofício era emitido, quem tinha que encaminhar esse ofício? Você, credor, meu bem. Após esse ofício ser recebido pelo Serasa, como eu disse, demorava em torno de 3 meses para ser respondido, quando era porque, como a gente falou, muitos eram extraviados. Temos a celeridade do cartório, que não precisará mais também emitir nenhum ofício, e o magistrado poderá acessar a ferramenta do seu computador, digitar como se fosse um e-mail, gente, solicitando as informações pertinentes, além de termos as respostas de forma muito mais rápida, porque antes, aqueles 3 meses caiu para 5 dias agora. Prazo de resposta agora é de 5 dias. Além da celeridade, sem sombra de dúvida, a redução de custos, obviamente. Porque, vamos lá, você não pode chegar lá no Serasa e exigir uma informação, LGPD, certo? Então, você vai lá no processo e pede para o juiz. Pedir ali para o juiz emitir ofício, foi para a fila da emissão de ofício, né? Choramos juntos. O ofício era emitido, nós que temos que ir lá e distribuir esse ofício. Ok, Renata, então eu retirei em cartório e agora eu vou levar isso. É uma opção. Qual é a outra opção? Mandar pelo Correios. Renata, tem mais outra opção? Outra opção, gente, que às vezes a gente tinha que contratar um correspondente na área para ir lá fazer a entrega desse ofício. Gente, tudo isso agora a gente cortou. Tudo isso a gente faz por meio agora do Serasa Ajude. Além disso, como toda e qualquer ferramenta, vocês já cansaram de ouvir, é atualizada. Gente, lembra disso, por favor. Ano que vem essa aula aqui vai estar obsoleta, já não vai adiantar assistir. Vocês vão ter que fazer o quê?
Vão ter que ir lá a doutora Carolina falar, doutora Carolina, quero uma nova aula de recuperação de crédito, porque as meninas me disseram que a aula está obsoleta. Doutora Carolina já deu ok, ano que vem a gente está de volta, gente. Vocês precisam ficar de olho. Vocês têm que ver as atualizações dos sistemas, não tem jeito, tá? Do Serasa Ajude, gente, uma última novidade que eu posso citar é a permissão de inclusão pelo próprio magistrado do nome do devedor no rol de mãos pagadores. Então, antes, como funcionava? O magistrado, ele ia lá, digitava aquele e-mailzinho no computador dele e pedia que o Serasa fizesse essa inclusão. Então, o juiz emitiu o ofício pelo Serasa Ajude, o Serasa Ajude até 5 dias incluía o nome do devedor no rol de mãos pagadores. Agora não mais. Agora o juiz ele pode fazer essa inclusão direta. Outra coisa que o juiz pode fazer direto também, consultar o endereço do devedor, por exemplo. Então não precisa mais também do ofício. Tudo isso, gente, traz o quê? Celeridade, tanto ao processo quanto à informação. Quando você tem uma celeridade de informação, você consegue pensar e você consegue traçar a melhor estratégia para o seu processo. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido que é sim um sistema que traz muitos benefícios e que a gente não pode deixar de usar. A gente quase nunca vê, né, Ari? A gente quase nunca vê o uso dessa ferramenta. E ela é muito importante. Além dela, Ari, será que tem mais ferramenta? Gente, eu tô assim até perdida nessas informações, né? Foi Cisba Ajude, Serasa Ajude, eu tô até esquecendo. Arina, tem mais alguma coisa para eu falar? Será? Não sei. Pula aí para a gente ver. Não é possível, esse nome já vi. Não viram. Vocês viram Infojude. Agora a gente vai falar o que, Ari? De Infoseg. Infoseg, gente, é um outro sistema que eu quase nunca vejo. Eu acho que eu só vi realmente, gente, sendo honesta, nos processos que a Arina e eu pedimos, tá? É isso. O que é o Serasa Ajude? É o Cinep... O Serasa Ajude não, gente. Infoseg, já mudei de tópico. O Cinesp Infoseg é um sistema que integra diversas bases de dados que compõem as esferas federal, municipal e estadual. Ela disponibiliza uma plataforma onde é possível acessar as informações de diversos indivíduos sobre o quê? Sobre os indivíduos, sobre os veículos, sobre empresas e até sobre armas, pessoal. É muito legal isso. A ferramenta ela é um sistema de pesquisa inovador. Ela funciona numa plataforma na web, um website que você consulta, e ele funciona até onde? Dispositivos móveis, ou seja, se eu já estava louca dizendo que juiz fazia tudo num clique do seu computador, agora eu estou mais ainda. Faz tudo num clique ali no seu celular mesmo, gente. Dá para acreditar? Renata, como assim? Socorro. Gente, vamos lá. Pensa comigo. A rede Infoseg, ela disponibiliza informações dos seguintes órgãos: Polícia Civil, Polícias Militares, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Polícia Federal, Departamento Nacional de Trânsito, Exército Brasileiro, Secretaria da Receita Federal, Senaspes, que é o Projeto Fronteira, Tribunais de Justiça Estadual, Superior Tribunal de Justiça e Justiça Federal. Tudo isso, gente. E quais informações ele pode trazer, afinal? Bom, o Infoseg é composto aí do Índice Nacional, que a gente já ouviu falar, porque a Arina já comentou com a gente em algum outro encontro aí, e ele armazena dados das pessoas como inquéritos, processos, mandados de prisão, gente, envolvimento com narcotráfico, além de interfaces ligando diretamente outros tipos de bancos de dados, como as de armas que eu comentei, veículos, condutores e de cadastro de pessoas físicas e jurídicas. Então, gente, o credor, por meio de um Infoseg, por exemplo, ele vai conseguir identificar a emissão de um mandado de prisão do devedor dele num outro estado. Gente, como assim? Olha a chuva de informação que a gente tem. Imagina você, então, se o seu devedor sumiu no mapa, buf. Você está ali procurando ensandecidamente, tá? O seu devedor nasceu aqui em São Paulo, que eu estou aqui em São Paulo, na capital. A dívida nasceu em São Paulo também. Tudo que o seu devedor, que você sabe do seu devedor, movimentou aqui em São Paulo. Você não acha ele, não acha. Você vai lá e pede um Infoseg. E com o Infoseg, você descobre, gente, que tem ali o mandado de prisão dele no Maranhão, por exemplo.
Gente, isso te diz o quê? Que o seu devedor tem relacionamento lá no Maranhão. Você vai ter que aumentar ali as suas pesquisas para o Maranhão também. Então, é muito importante. Agora, além disso, gente, tem um mandado de prisão do seu devedor em outro estado. O que pode dizer? Você pode dizer que seu devedor está preso lá. Achei ele. Não está preso lá, mas tem negócio lá. Se tem um mandado de prisão, teve negócio lá. Ele criou um relacionamento. Tudo isso é o quê? Perfil do devedor. Eu não vou cansar de dizer, vocês têm que saber o perfil do devedor. Vocês têm que pesquisar o devedor. Tem que investigar. Logo, gente, essa pesquisa ela vai trazer uma gama extensa de informação sobre o devedor de vocês e vai permitir identificar patrimônio e traçar o perfil dele. Renata, não é mesmo a mesma coisa que o InfoJude? Claro que não. Eu jamais ia trazer se fosse a mesma coisa. Gente, é o que eu falei, base de dados. Tudo na vida é base de dados. O InfoJude tem a sua base de dados que ele alcança e o InfoSeg, por sua vez, tem outra base de dados que ele alcança. São bases de dados diferentes, gente. Então, com isso, eles trazem informações também diferentes, é claro. Renata, pode ter que uma mesma informação, tanto no InfoJude quanto no InfoSeg? Pode, gente, é claro que pode. Mas também pode ter informação diferente. Então, vocês têm que saber pedir as duas coisas. Nunca deixem de pedir as duas pesquisas. Tanto o InfoJude quanto a InfoSeg, tá, gente? Que são pesquisas diferentes. Base de dados completamente diferente também e que pode trazer informação relevante para vocês conseguirem destravar o processo de vocês, tá? E vocês sabem, né, pessoal? Eu falo e eu provo tudo que eu falo. Estou dizendo aqui nessa aula que o ano que vem essa aula vai ser obsoleta e ela vai ser. Por quê? O sistema sofre atualizações crescentes, gente. No InfoSeg não é diferente. E eu encontrei uma informação com todas as alterações compiladas. Ari, pula para mim, por favor, no próximo slide, porque eu quero mostrar para eles aqui. Olha só, gente. Claro que eu notei também o que? Eu notei, acho, estou trabalhando aqui da fonte dessa informação, vozes da minha cabeça. Eu acho que a pandemia ela deu aí uma estagnada no mundo como um todo. Então, é justo dizer que também nas pesquisas e nas melhorias do sistema houveram isso, certo? Mas olha que bacana, no dia 9 de novembro de 2020 tivemos uma alteração. No dia 26 de novembro de 2020, no mesmo mês, gente, no mesmo mês a gente teve alteração. 15 de abril de 21, tivemos também alteração. E eu tô falando de um sistema, tá? Porque, ai de vocês não me provocam, eu procuro isso daqui dos outros sistemas e eu provo que teve também, gente. Então, assim, é importante que vocês entendam que todos os sistemas, eles vão sempre estar sendo atualizados. Olhando aqui rapidinho, ó, a última informação, por exemplo, ela fala que fez o quê? Inclusão de um novo filtro, uma nova busca. Agora consegue buscar pelo termo alcunha. Gente, se a gente está incluindo novas formas de buscar, se eu estou incluindo novos filtros, sabe o que isso vai fazer? Vai possibilitar que o sistema alcance uma gama de informações muito maiores do que ele alcança hoje. Ah, Renata, então você está me dizendo aqui que se eu peço um InfoSeg em 2020 e peço um InfoSeg em 2023, pode trazer informação diferente? É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Que bom que agora a gente está na mesma página, tá bom? Vocês viram como tem muita atualização e cada atualização pode permitir trazer mais informações para sua consulta e vai te permitir chegar até onde? Onde a gente quer chegar, que é no seu devedor, que é no seu crédito. Então, estudem, por favor, todos os dias, de forma incansável, tá? E eu tô mãe. Eu falo que eu não quero ser mãe, mas é porque eu sou mãe de vocês já, gente. Pula o próximo slide, Arina, por favor. O que se encontra nesse próximo slide, Arina? Ajuda eu, por favor. Vou tomar um copo d'água enquanto isso. Nesse próximo slide, a gente está ensinando como que a gente faz aqui nossas petições requerendo esse InfoSeg. Então, a gente faz a qualificação, né, do nosso credor, dá o nome da execução, que promove em face de devedor, vem perante Vossa Excelência, requerer que seja realizada a pesquisa InfoSeg, se coloca em negrito, coloca em evidência, em nome do executado, visto que aí você demonstra para o juiz quais os órgãos que esse sistema vai alcançar. Aí possui acesso à base de órgãos que compõem a esfera federal, municipal e estadual. Finalidade, de verificar se há informações do executado.
que permitam localizar bens passíveis de penhora, como, por exemplo, mas não se limitando a veículos, embarcações e empresas. E aí você já facilita aí o caminho do serventuário e vocês colocam o nome do executado e o CPF ou CNPJ, tá bem? Princípio da cooperação, pessoal, tá? Não custa nada. Agora acabou, né, Arina? Não tem mais sistema para eu falar, né? Chega. Ai, falei de tanto sistema, gente. Tem mais coisa ali, Arina? Tem mais slide? Tem. Não é possível, passa para eu ver. Não é possível, não é possível. Tá me dizendo que tem mais pesquisa. Prazer, CENIB. Afinal, Renato, o que é CENIB? Gente, vamos lá. CENIB é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. E qual é a finalidade? A recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. A CENIB, pessoal, ela foi desenvolvida aí a partir do termo de acordo de cooperação técnica, foi firmado ali em 2010, ou seja, não é de hoje, e funciona no módulo, e funciona como módulo da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis, com capacidade para atender a todos os tribunais de justiça do país, órgãos públicos, tabeliões de notas, oficiais de registro de imóveis e demais interessados em todo o território nacional. Tá certo, gente. E o que faz a CENIB, afinal, né? A CENIB, ela faz o quê? Ela integra essas ordens, gente, judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles bens imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, animais. Então, gente, a CENIB, ela rastreia ali todos os bens que o devedor possui em todo o território nacional e evita a dilapidação do patrimônio. Por quê, né? Além disso, a partir do momento que você faz ali a CENIB, o que a gente pode invocar, Ari, por favor? Não poderá invocar o benefício jurídico de ser adquirente de boa-fé, pois já haveria publicidade dessa indisponibilidade de bens do devedor. A essa altura, vocês já sabiam desse efeito, né, gente? A gente já viu ele aqui outras vezes. É verdade, né, Ari? Então, os principais objetivos da CENIB quais são, gente? Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as a todos. E sabe de onde nasceu isso, gente? Sabe por que a CENIB nasceu? Ela nasceu porque a Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, né, gente, fez um estudo e ele percebeu o quê? Que nem todas as ordens de indisponibilidade de bens chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Então, o que eles fizeram? Nada adiantava ter ali a ordem de indisponibilidade se não tinha a publicidade daquela ordem, se não tinha nada em mãos, né? Então, por isso a CENIB ela foi criada, porque agora ela evita que isso aconteça. Agora a gente tem a central que unifica essas informações e ela dá acesso a todos os cartórios, evitando aí o extravio de alguma informação ou até o desconhecimento dela, né? Renata, que horas que eu posso pedir a CENIB? Porque, gente, a essa altura do campeonato, quem já está nesse encontro aqui, não está perdendo nenhuma aula, sabe que a gente tem uma ordem de penhora para seguir, não sabe? Por isso a pergunta é muito pertinente. Vamos lá, gente, não há ali um momento ideal, né? Você não vai encontrar a CENIB ali no seu... Eu acho que é o 835, né? Eu sou péssima com o número de artigo. Mas você não vai encontrar ali no rol do 835, com certeza, que é a hora de pedir a CENIB. Você não vai. Mas eu quero dizer a vocês o que a CENIB ela é uma medida que ela é um pouco mais pesada, não sei se puderam notar aí, que uma simples penhora com teimosinha, gente, tá? Então, a maioria da jurisprudência, ela entende o quê? Que a CENIB ela só pode ser requerida quando? Ao final do 835, final da ordem de penhora, tá? Mas é o que eu sempre falo e repito aqui com vocês, gente, não tenham preguiça de peticionar, não tenham preguiça de fazer o pedido corretamente fundamentado, tá? Sempre que vocês forem pedir uma medida mais robusta como essa aqui, justifiquem para o magistrado o seu pedido. Mostre para ele todo o caminho que você já percorreu na sua execução até você chegar na CENIB. Por favor, Ari, pula para mim o próximo slide. Olha só, gente. Eu vou adiantando aqui, fidelizando a audiência. No final, mas bem no final do encontro, eu e a Ari, a gente vai mostrar certinho como a gente faz ali uma linha do tempo, tá?
Mas o que eu quero desenhar para vocês? Vocês vão fazer a linha do tempo. Vão fazer a linha do tempo, que a Aline e eu vamos ensinar no final desse encontro. Vão desenhar, vão contar tudo o que já aconteceu no processo de vocês e ao final eu vou ensinar como vocês fazem o pedido certo dessa CNIB, tá? Vocês vão falar o quê? Seja realizado o bloqueio do executado via Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, CNIB, para o fim de unificar a indisponibilidade de bens no único local em nome do executado, com abrangência nacional, a fim de conferir mais efetividade às ordens de bloqueio de bens. E aí, de novo, o princípio da cooperação, nome, CPF ou CNPJ do executado. Renata, então é só isso? Não. Olha só, vocês vão precisar agora linkar o que eu vou falar no final da aula com o que eu estou falando aqui, tá? Vocês vão ter que desenhar a linha do tempo que a Ari e eu trouxemos para vocês. Vocês vão ter que esmiuçar a linha do tempo e ao final vocês botam esse pedido, tá? Que mais agora eu quero falar com vocês? Então, antes de pedir a CNIB, vocês justificaram ali, fizeram todos os pedidos, colocaram o princípio da cooperação. Se você deixar de pedir a CNIB no momento processual correto, que é ali, né, como a jurisprudência majoritária entende, ao final, e protocolar o pedido certinho, gente, desse modinho que eu estou ensinando, com a linha do tempo que a gente vai trazer a Ari e eu, com esmiuçando a linha do tempo e com o pedidinho assim, gente, eu tenho certeza que vai ser atendido, tá? Será, gente, que agora a gente tem mais pedida para falar? Não é possível, Arina. Eu acho que agora, né, eu trouxe já muito conteúdo. Vamos fazer aqui, vamos rememorar, Arina, o que a gente falou até agora. Então, a gente falou até agora que, antes de ingressar com o processo, vocês vão pesquisar a vida da pessoa. Vão pesquisar. Vai ter que assistir o próximo encontro, que no próximo encontro a gente vai ensinar um pouco melhor como fazer isso. Daí eu disse para vocês o quê? Eu disse que tem uma ordem de penhora, vocês precisam, em tese, respeitar. Disse para vocês que temos Cisbajude, Infojude, Renajude. Hoje eu falei que tinha Sniper, Infoseg, falei CNIB, falei Serasajude. Tenho certeza que vocês estão loucos para saber o que tem no slide seguinte. Conheço vocês já. Conheço. Pularina, que eu sei que eles querem medidas coercitivas. Vamos todo mundo tomar uma água e relaxar, porque agora, gente, chegou a hora da gente falar de um dos slides mais aguardados desse encontro de hoje, não é mesmo? Medidas coercitivas. Antes, né, eu vou explicar para vocês o que são medidas coercitivas, tá, gente? Medidas coercitivas, então, são medidas atípicas aplicadas pelos juízes que restringem algum direito do seu devedor. Ela visa o quê? A gente visa coagir o seu devedor a pagar o seu débito, em razão do seu devedor não ter feito aquilo de uma forma voluntária, né? Renata, qual é a previsão legal disso? Há uma previsão legal? Há uma previsão legal. Está lá no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. E o que diz o artigo 139, inciso 4º ali do Código de Processo Civil? Ele diz assim, ó, que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições contidas nesse código, incumbindo-lhe 3 incisos, e aí vem o inciso 4º. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o quê? Prestação pecuniária. Esse ensino diz, então, o quê? Que compete ao juiz tomar todas as medidas coercitivas, inclusive nas ações que tenham prestações pecuniárias, que são justamente as nossas ações, gente, de recuperação de crédito. Então, com isso, a própria lei concedeu a possibilidade de o juiz adotar medidas coercitivas nas ações que visam recuperar o crédito de outrem. Lembre-se, existe o princípio da efetividade da execução e a gente não pode tirar de mente e pensar apenas no princípio quê? No princípio do menos gravoso ao devedor. Não é, Ari? A gente não pode pensar só nisso. Exatamente. Inclusive, eu queria contar um caso aqui rapidinho, posso? Claro, né? Foi um caso que, muito antes de vermos em qualquer lugar, o credor, muito antes de a gente ver qualquer lugar, a gente pediu para oficiar o iFood e o Uber, né? Nós já estávamos fazendo isso. E aí, o primeiro juiz que analisou o nosso pedido foi um juiz lá da Bahia. Na decisão dele,
ele elogiou muito o nosso pedido e ele comentou sobre a necessidade dos credores saberem pensar fora da caixa e pedir medidas criativas. Foi um caso muito legal, que a gente tem muito orgulho dele, pois antes dele nunca tínhamos visto uma notícia de ofício para streaming. E hoje isso é tido como novidade, algo que a gente faz tem mais de um ano, porque esse despacho ele foi lá do início de agosto do ano passado. E o pedido a gente deve ter feito por maio ou junho de 2022. É verdade, eu lembro desse caso, tenho muito orgulho desse caso. Eu lembro que no dia que saiu o despacho, você me chamou, lembra? Renata, olha esse despacho que legal. E, cara, a gente ficou super feliz, porque foi isso mesmo. A gente pediu isso antes mesmo de a gente ver qualquer notícia de falar de pedido de ofício para streaming. Então, realmente é um caso muito emblemático para nós. Mas vamos lá, Renata, você está aí me falando que tem uma previsão legal, mas ela não era aplicada. Como assim? 2 motivos, pessoal. O primeiro motivo é por conta aí do princípio da menor onerosidade, a palavra que não estava lembrando agora há pouco. Menor onerosidade para o devedor. E o segundo motivo é por causa ali do direito fundamental de ir e vir. E aí, o que se cogitava? É ou não é constitucional esse dispositivo que tinha ali no CPC? E com isso, gente, muitos credores tinham ali o seu direito frustrado, porque os devedores eram, sim, protegidos pelo judiciário, tá? E por que isso mudou? Porque algum credor, como eu e a Arina, não se deu por vencido, brigou até a última instância e fez valer o seu direito, gente. Era raríssimo a gente conseguir alguma medida coercitiva em algum processo, mesmo aqueles processos que tinham como objeto a cobrança de natureza alimentar, tá? Como as execuções de honorários, por exemplo. Aí a Celeuma chegou lá no STF, né, e ao analisar o caso concreto, os ministros fizeram o quê? Entenderam que é sim constitucional a aplicação de medidas coercitivas, tá? E isso aconteceu, pessoal, em fevereiro desse ano, tá bom? Pra vocês verem como, de fato, está numa crescente mudança de entendimento na questão da menor onerosidade do devedor versus o que? A efetividade da execução. Esse acordo, só para vocês terem noção, eu não trouxe a ementa dele, porque ele sequer foi publicado, pessoal. Então, vejam bem, como é importante isso que eu e a Arina, a gente bate na mesma tecla. A gente tem que ficar atento a todos os movimentos, a todas as atualizações. Eu estou vendo, sim, um movimento de dar uma ajustada aí, um equilíbrio melhor na onerosidade do devedor e na efetividade da execução. Então, vamos aproveitar esse gancho, ok? Mas vamos lá, gente. O que o STF disse lá em fevereiro durante o julgamento, né? Bom, o STF ele diz que é sim constitucional a apreensão da CNH e do passaporte do devedor. Porém, né, como tudo, é preciso cautela na apreciação do pedido, né? Os ministros destacaram ali durante o julgamento, desculpa, que era preciso analisar o quê? O caso concreto, gente. É o que eu falo sempre. Uma análise minuciosa do caso concreto, porque tinha que comprovar uma conduta temerária e evasiva da parte no processo. Assim como a decisão que fosse conceder qualquer medida coercitiva tinha que ser uma decisão robustamente fundamentada, uma decisão com muita conteúdo de informação, dizendo por que estava concedendo aquilo, tá? Isso quer dizer robustamente. E, por fim, não se pode abrir mão do quê? Do contraditório. Então, quando a gente fala de medida coercitiva, tem contraditório. Então, quer dizer que o seu processo deve seguir o curso normal. Você vai fazer todos os seus pedidos de penhora básica, vai ter que fazer uma robusta investigação patrimonial para tentar ali realmente tudo que você puder tentar antes de sair pedindo uma medida coercitiva, tá? Você vai seguir sim o rol do 835 que a gente viu no encontro da semana passada e você vai pedir todas as medidas conforme forem chegando os momentos processuais oportunos para isso, ok? Nada localizou do seu devedor, não tem outra alternativa que não o pedido da medida coercitiva, então você vai lá e vai sim pedir a sua medida coercitiva. Mas é importante que o credor demonstre para o juiz que foi feito tudo que podia ser feito naquele processo. Inclusive, preciso demonstrar o quê, gente? O lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e a petição que está pedindo ali aquela medida coercitiva, para mostrar que tudo foi feito, gente, que todas as medidas foram tentadas para tentar reaver o crédito. Você deve, inclusive, na petição que for solicitar a medida coercitiva, literalmente listar o que aconteceu. É o que a Arine e eu estamos falando. A gente vai ensinar um pouquinho para frente a linha do tempo, mas
Vamos aqui conversar? Vamos aqui dar um exemplo, bater um papo? Vamos supor que uma ação foi ajuizada ali em setembro de 21. O devedor foi citado para pagamento em devedor de 21. Deixou transcorrer em Albis o prazo para pagamento. Aí pedimos cisbajude com teimosinha. Aonde? Em fevereiro de 2022. Foi infrutífera também. Pedimos renajude, infojude e cisbajude tudo em março de 22. Percebam, eu estou aqui listando literalmente tudo que eu fiz naquele processo. Estou fazendo um resumo, eu estou trazendo medida, eu estou trazendo data e eu estou trazendo o resultado daquela medida. Estou fazendo tudo isso. E uma última dica que vocês não podem nunca esquecer, né, Ari? Intimem o devedor de vocês para indicar bens à penhora. Fala um pouco mais, Ari. Sim, é importante, gente, que vocês façam esse tipo de explanação ao juiz, para que ele verifique que você tentou de todas as formas conversar com o devedor. Isso me faz lembrar um caso aqui do escritório, que o devedor, ele com o advogado constituído nos autos, ele não fazia nada. Ele fingia que nem era com ele. Ele só observava os atos processuais. A gente tentou, de forma amigável, realizar acordo, pedimos audiência de conciliação a fim de conversar com o devedor, já que a gente não conseguia falar com ele por telefone. Pedimos para indicar bens à penhora e nada. Ele em total silêncio no processo, só observando as nossas medidas. E aí o que a gente fez? A gente peticionou no processo, fazendo toda essa linha do tempo. E ao final a gente requereu a aplicação de multa para esse devedor, com base no artigo 774, parágrafo único do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do comportamento omissivo daquele devedor. Ele estava atrapalhando, retardando a execução, né? Ele estava reduzindo a respeitabilidade e a importância social do sistema do judiciário, se mantendo inerte aos atos processuais. Então, é importante que, nesses casos, vocês demonstrem a conduta temerária desse devedor. É verdade, gente. E só com a análise do curso da execução, de todo o curso percorrido por aquele processo, com as condutas adotadas tanto pelo credor quanto pelo devedor, é que o magistrado vai poder analisar ali a possibilidade ou não da apreensão da CNH, né? Tem sido uma medida muito efetiva, inclusive, né, Ari? Que a gente viu aí explodindo notícia de devedor que pagou por conta da CNH, não foi? Sim, eu gostaria de comentar 2 casos aqui que saíram na mídia. O primeiro é um caso que foi registrado na 2ª Vara Civil da Comarca de Videira, em Santa Catarina, em que foi determinada a suspensão da CNH a fim de dar cumprimento a uma determinação judicial para quitar uma dívida que foi ajuizada em 2007. Foram 16 anos de tramitação dessa ação, gente. Diversas tentativas de satisfação da dívida pela constrição patrimonial, e o executado também deixou de apresentar qualquer bem penhorável. E não foram encontrados quaisquer bens em nome dele. Só que o exequente ele conseguiu demonstrar, através das redes sociais, que o devedor esbanjava. Publicamente, ele exibia fotografias de carretas com o sobrenome dele. Obviamente que o patrimônio desse devedor não estava registrado no nome dele, né? Só que ele havia apresentado no processo, ele havia informado no processo que ele era sócio, administrador de uma empresa de transportes. Aí é só a gente ligar uma coisa na outra, né? Diante desse comportamento daquele devedor, o juiz atendeu ao pedido do credor da suspensão da CNH dele. E ele ainda pontuou na decisão que, como ele não era motorista profissional, o uso da CNH do devedor não seria imprescindível. Aí o que aconteceu? Após 21 dias, foi informado nos autos a quitação integral do débito. Foi aquilo que a gente já falou aqui, né, gente? Em tomar uma atitude para chamar o devedor para negociar. Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. Pula no próximo slide para o pessoal ver a notícia, Ari. Olha, gente, 16 anos, para vocês verem que a Arina não está mentindo, né, Ari? Exatamente. E o outro caso que você queria comentar? O outro caso que eu queria comentar é o caso do Belo e o Denilson. Denilson, sabe, né, quem é Belo, gente? Adoro. Todo mundo sabe. Denilson, há anos tenta receber uma indenização, que hoje deve estar chegando aí uns 7 milhões. Isso sempre vem à tona na mídia, né? Eles fazem até meme com isso. Eu acho que
Olha, Belo, todo mundo conhece. Olha o padrão de vida do Belo, gente. Como que não consegue achar nada? Nada foi encontrado até hoje. O débito de um processo que tem mais de 20 anos. Isso porque essa ação judicial foi uma ação que o Denilson ajuizou contra o Belo. Ele havia comprado os direitos da banda de pagode Soweto, alegou que houve uma quebra de contrato por parte do Belo e lhe trouxe danos de ordem moral. Desde o ajuizamento dessa ação, o Denilson tenta, coitado, sem sucesso, a satisfação do débito. Aí, de uns tempos para cá, ele começou a tomar medidas mais enérgicas, né? Ele começou a pedir a penhora dos rendimentos dos shows do Belo, penhora na Associação Brasileira de Músicos, cachê do Belo, junto às redes de televisão, serviços de streaming, venda de ingresso de show do Belo. Tudo isso são o quê? São medidas coercitivas, exatamente o que a gente está falando. E um outro caso, estava esquecendo, que repercutiu, esse caso foi do MC Guimê, que participou do BBB. Esse caso eu comentei, eu acho. Ele tinha um processo de execução em curso, um processo milionário. Já tinham pedido, quando ele entrou na BBB, pediram a penhora do prêmio caso ele ganhasse. Só que ele não ganhou, né? Infelizmente. Daí o credor não levou. Esse seria um outro exemplo de medida coercitiva. Eu acho que o que você comentou, Rê, foi com relação à penhora do cônjuge, né? Exatamente. Eu gosto que a gente fala, aí dá uns dias, aí sai notícia, né? A gente podia só alinhar as notícias para o dia da aula, ficaria um pouco melhor, mas tudo bem. Mas o caso do Guimê é isso mesmo. Viram como é possível, gente? A Alexa vai pagar toda essa dívida do Guimê aí. Eram, acho que, 2 milhões, tá? Não é pouca coisa, não. Eu adoro também falar do caso do Denilson, que eu sou São Paulina, gente. Preciso confessar isso, mas vamos lá, né? Vamos retomar aqui. Não vamos achar, então, que toda e qualquer pessoa que entrar ali com um pedido de apreensão da CNH vai conseguir, como eu já disse, pois, né, diversas nuances aí para a gente analisar. Se o devedor for, por exemplo, um Uber, você vai conseguir? É um profissional que usa a CNH para trabalhar. Não vai conseguir. Desculpa. Por exemplo, se o seu devedor for um motorista profissional, ele trabalha como motorista de um presidente de uma empresa, tem registro em carteira, você vai conseguir penhorar a CNH desse devedor? Não vai, né, Arina? Vai ter uma coisa que a gente vai poder fazer com ele, não vai? Vai no próximo slide. Eu conheço vocês, conheço. Sei que tá todo mundo querendo saber. Afinal, Renata do céu, se eu ficar devendo, eu vou ter meu salário penhorado? Parece que o jogo tá virando, né, gente? Vamos lá. Desculpa, vamos falar aqui de penhora de salário, tá? Renata, como assim? Socorro, Deus. Por quê? Porque eu passei a minha vida ouvindo, Renata, que o salário era impenhorável. Agora, a essa altura da noite, eu tô aqui online, ao vivo com você, e você tá dizendo na minha cara que o salário é penhorável. É exatamente isso que eu tô dizendo, gente. Mas eu vou aqui explicar. Primeiro lugar, eu quero dizer o quê? Em regra, o salário segue sendo impenhorável, tá? Acalmem corações de vocês. Mas vamos lá. Por que veio esse debate? Socorro, Deus. Vamos, então, entender toda a história, né? O salário, ele é, de fato, impenhorável, tá? Em regra, mas sempre tiveram exceções. Por exemplo, dívidas trabalhistas, que são dívidas de natureza alimentar, você conseguia, não assim com essa facilidade incrível, não estou dizendo que era super fácil e tal, mas era possível sim, tá? Conseguir penhora de salário numa dívida trabalhista. Outro exemplo de uma penhora de salário que a gente sempre fez, dívida pensão alimentícia. Se uma pessoa tem que pagar pensão alimentícia, o juiz já emite um ofício, sai direto do salário da pessoa. A própria empresa já passa metade para o alimentando, né? E a metade não, o percentual do alimentando e o percentual ali do salário. Ou seja, assim foi possível. Então, o que foi que aconteceu? Vamos lá, gente. Houve uma alteração legislativa e, por conta dessa alteração legislativa, trouxe esse calor para essa discussão agora, tá? Por quê? Vamos lá. No Código Civil, no Código de Processo Civil, desculpa, de 73, o que a lei dizia? A lei dizia assim, ó, o salário é absolutamente impenhorável. Pois bem,
Com a edição aí do novo CPC, que de novo não tem absolutamente mais nada, porque isso foi em 2015, nós estamos em 2023, e se você ainda escreve novo CPC na petição, hoje você nunca mais vai fazer isso. Parou já, tá? Então, mas no CPC de 2015, teve aí a retirada da palavra absolutamente, ela foi suprimida do artigo, gente. Como assim? Daí você já viu, o advogado que adora um bom debate fez o quê? Debateu, amor. E tem que debater mesmo. Por quê? Porque houve uma supressão de um termo muito importante. E nasceram discussões, que brincadeiras à parte, são discussões que tinham que nascer, tá bom? E, gente, foi uma alteração relevante? Sim. O legislador não ia só tirar ali o termo absolutamente para brincar com a nossa cara, porque ele sabe que a advogada ia questionar. Não sabe que a gente ia questionar? Sabe que a gente ia questionar. Então, teve um porquê, tá? Na minha opinião, teve um porquê. E a partir daí, amor, tudo o que aconteceu? Os credores saíram ensandecidos pedindo penhora de salário, gente. Foi uma loucura na vida. E aí o devedor, por sua vez, fez o quê? Bateu o pé, falou, aqui você não se cria. O meu salário, ele é impenhorável. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele diz o quê? Que a lei diz exatamente assim, ó, gente, somente não se aplica a impenhorabilidade salarial às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Socorro Deus. Quem é que está ganhando 50 salários mínimos mensais aqui, gente? Então, vamos lá. Tinha que flexibilizar? Tinha. Fez-se uma confusão. Os credores de um lado gritando, é possível, é possível. Os devedores do outro lado falando, aqui vocês não se criam, deixem meu salário em paz. E foi essa briga generalizada. Aí, chegou lá, né, nas cortes, onde havia de chegar mesmo, e em abril desse ano. Então, olha só. Ali a questão da CNH foi em fevereiro desse ano, tá? Agora eu estou dizendo que em abril desse ano teve a mitigação da regra da penhora de salário. Vocês estão vendo? Eu mato a cobra, gente, mostro o pau de sentido figurado, né? Pelo amor de Deus, todo mundo aqui é a favor de animais. Mas, gente, eu tô falando que tá tendo um movimento no judiciário que o bom advogado precisa acompanhar. A gente tá tendo um movimento de mudanças de entendimento. Então, por favor, atente-se a isso. Agora é hora da gente bater o pé, tá? Mas vamos lá, gente. O que os ministros disseram ali em abril desse ano? Eles disseram que, uma vez que o termo absolutamente foi suprimido ali do artigo, então o legislador passou a tratar a regra da impenhorabilidade salarial não mais como absoluta, como antigamente, que tinha expressamente o termo, mas agora sim como o quê? Relativa. Agora, gente, desde que haja uma decisão pautada, de novo, no mais crivo grau de análise, robustamente fundamentada, é possível que seja feita, sim, o quê? A penhora do salário do devedor. Ari, por favor, pula para mim para o próximo slide, porque esse acordo foi publicado e eu trouxe a emenda. Claro que eu não vou fazer, né, a leitura do julgado inteiro, porque eu não quero ninguém dormindo na minha aula, gente. Mas o que eu quero falar? Eu quero falar alguns termos que eu trouxe aqui para destacar. Admite-se, eles falaram assim, ó, admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga. Pausa. Isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante. Acabou a discussão nesse sentido. Ah, não, só pode dívida alimentar. Não. Estão dizendo aqui que não. Então, beleza, a gente pode tentar a penhora do salário do devedor, sim, nós podemos. Desde que, aqui já está dizendo, ó, os ministros que falaram, a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e da sua família, tá? Eles reforçam o quê? Que é uma medida de caráter excepcional, sim, e que só devem ser feitas o quê? Quando restarem inviabilizados os outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. Vocês estão vendo de novo o que eu estou falando? Tudo que a gente faz, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa justificar. Não é sair pedindo penhora de salário, ou seja, se você está preocupado, seu salário vai ser... Não é assim que as coisas funcionam. Você não vai ter uma surpresa de ter o seu salário penhorado. Seu salário vai ser penhorado se você ficar se esquivando de pagar uma dívida que você tem. Então, se você tem uma dívida, o meu conselho, como advogada, como profissional do ramo, é senta com o seu credor, conversa com o seu credor e entre num acordo com ele. Não tem por que ficar nessa briga de gato e rato. Uma hora, gente, a corda vai estourar e o seu salário pode sim ser penhorado. Tá aqui os ministros dizendo isso para mim.
Ah, muito que bem. Então, Renata, agora acabou a discussão, né? Porque a partir daí, o que aconteceu, né, Ari? Os credores saíram pedindo ali as penhoras de salário, inclusive nós, né? E isso me fez lembrar agora que, Arina, que saiu a gente fez um pedido, me recordei aqui, eu acho que foi uma execução de honorários. Pedimos penhora de salário, não tinha tido julgamento. Não foi um negócio assim? Aí negou, pediu de novo? Foi isso mesmo, Rê. Nesse caso, primeiramente, a gente fez o quê? A pesquisa desse executado. Fizemos aquela pesquisa robusta, descobrimos que ele era servidor do tribunal. Aí pedimos a penhora do salário dele. A primeira vez que a gente pediu a penhora do salário, a gente bateu o pé pela possibilidade, pois a gente buscava um crédito de natureza alimentar, era uma execução de honorário de sucumbência. A gente não conseguiu. Aí, logo depois, teve o julgamento mitigando a regra e nós, então, insistimos no pedido, juntando um novo julgado. Aí, com esse novo pedido, o magistrado autorizou a penhora de parte do salário dele. Aí, sabe o que aconteceu? O devedor veio para a mesa. A gente fez acordo. Ele não queria ter que justificar para o empregador, ainda que esse empregador fosse o Estado, o motivo pelo qual ele estava tendo penhorado seu salário. Logo, ele preferiu fazer o acordo com a gente. E olha que a gente já tinha tentado fazer acordo com ele antes, mas ele só veio para a mesa depois que a gente conseguiu a decisão para penhorar o salário dele. Nossa, eu lembro desse caso, né? Ele fez acordo com a gente enquanto o ofício era expedido para penhora do salário, não foi isso? Eu me lembro. Exatamente. Gente. Foi bem emblemático, mas vamos lá. Então tá, aí vocês devem estar se perguntando aí. Então tá, Renata, temos então a possibilidade da penhora do salário, muito bem, muito obrigada. Existe uma média? Gente, claro que não, né? Uma média de quanto que o devedor pode ganhar para penhorar o salário? Eu não tenho como dar uma média. Por quê? Porque eu acabei de ler aqui nesse acórdão, que está na tela ainda, que tem que fazer uma robusta análise ali da vida do devedor, que tem que ver se o devedor vai sobrar o mínimo existencial para a subsistência digna dele, da sua família. Então, vamos pensar aqui, ó. Ah, o devedor ganha 6 mil reais. Quem é ele? Vocês concordam comigo assim, ó? Uma pessoa solteira que mora sozinha e ganha 6 mil reais. Cara, é um salário bom, né? 6 mil reais só para suas gracinhas. Agora, tá falando aqui de um devedor que é casado e tem 2 filhos pequenos, menores de idade, estão no colégio ainda. Gente, pelo amor de Deus. 6 mil reais para uma família de 4 pessoas com 2 crianças no colégio? Não é nada. Não tem como a gente fazer assim, ó, a partir de tanto é penhorável. Não dá. A gente tem que fazer o quê? A análise concreta, do caso concreto, análise robusta. Então, não dá para a gente traçar. O que eu posso dizer para vocês é o que eu vejo no judiciário. Isso eu posso dizer. E o que eu vejo? Eu vejo muitas decisões ainda hoje que negam a penhora do salário. Esse caso mesmo que eu e a Ari, a gente acabou de comentar, era um caso de natureza o crédito a ser perseguido era de natureza alimentar, porque eram honorários sucumbenciais. Mesmo assim, a gente não tinha conseguido, antes da decisão do STJ, a gente não tinha conseguido penhorar o salário dele, a gente só conseguiu depois. O que eu observei das decisões que negam ainda hoje é que não ficou muito claro ainda que o credor tem exaurido todas as outras alternativas de penhora, tá? Então, novamente, de novo, atenção a como você direciona o seu pedido para o judiciário, porque isso vai sim fazer toda a diferença. Também já vi muita decisão entendendo que é impenhorável com tias inferiores aqui, a 6 salários mínimos. E eu confesso que não teve nenhuma análise de caso concreto nesses casos que eu li, tá? Muitos desses casos, o salário do devedor não passava ali de R$ 1.500, essa é a verdade, mas o desembargador justificava que era menos de 6 salários mínimos, não entendi. Mas a gente não tem como dizer que uma pessoa ganha R$ 1.500, ainda que more sozinha, que ela tenha como, né, disponibilizar uma verbinha para penhora, pagar conta de consumo, água, luz, mercado, ainda aluguel, né? Não sobra muito ali também para ser penhorado. Eu trouxe para vocês entenderem a loucura que está o judiciário. Eu trouxe 2 decisões, tá? Que foram publicadas no dia 14, ou seja, na quinta da semana passada, que foi quando eu estava pesquisando os acórdãos para colocar nessa aula. Pesquisei as 2 do Tribunal do Rio de Janeiro, porque eu queria mostrar exatamente o que? Contradição, meus amores. Ari, pula, por favor, o próximo slide.
Também não vou ler essa ementa, mas eu destaquei 14/9/2023. Vamos lá. É uma ementa que eu vou ler alguns trechos para vocês. Essa daqui não permitiu a penhora do salário. O que eles disseram? Que o ordenamento jurídico veda em regra a penhora sobre alimentos, fazendo a inteligência do artigo 833. Aí ele fala o quê? Que o STJ, olha isso, no dia 14 de setembro de 2023, eles disseram que o STJ, ele já afirmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores depositados em contas destinadas a recebimento de salários ou proventos de aposentadoria de devedor. Gente, não foi isso que a STJ disse ali em abril, tá? Posso certificar isso para vocês. Então, aí, por fim, ele falou impossibilidade de mitigação da regra. Gente, essa decisão aqui é o quê? Com todo respeito aqui, né? Data máxima vem. Mas é uma decisão completamente obsoleta, ainda em confronto com todas as decisões aí, que são decisões atuais, tá? Eu li essa decisão, entrei nesse processo para tentar entender o que tinha acontecido ali na cabeça dos desembargadores e confesso que sigo sem entender, tá? Deve ter sido ali algum devaneio deles, porque não é possível. Eu vi o quê? Que era uma dívida que já se arrastava por 7 anos. A credora já tinha tentado, gente, de verdade, de tudo para satisfazer o crédito. Notei também que a devedora era uma pessoa aposentada, que além da aposentadoria recebia uma pensão. Ou seja, ela tinha 2 fontes de recebimento, tá? Pensão e a aposentadoria. Ela recebia mais ou menos, era um recebimento variável, mas ela recebia em torno de 6 mil reais. Gente, 6 mil reais. Aí, sabe o que os desembargadores disseram? Que não, fundamentando, gente, eles disseram que essa era a opinião do STJ, eles colocaram julgados de 2020 e 2017. Eu quero fazer uma pausa técnica aqui, porque o meu time agora, que me conhece, está rindo. Tá rindo por quê? Porque se eu vejo meu time colocando numa peça um julgado de 2020, gente, eu choro. É sério, eu choro. Agora, se eu ver eles colocarem um julgado de 2017, eu com certeza vou ter depressão. Por quê? O que eu falo aqui toda hora? O bom advogado é o advogado que não se acomoda na certeza da experiência. Ele está sempre atualizado, está buscando conhecimento. Vocês acham mesmo que uma decisão de 2020, 2017 reflete o pensamento atual de 2023? Não, né? Então, não entendi o que aconteceu nesse caso, não entendi a linha de raciocínio desses desembargadores, não acompanhei, tá? O que aconteceu. Agora, vocês querem ficar doidos junto comigo? Mais um slide, Ari, por favor. Não é o mesmo não, tá? É só a data que é a mesma. Esse daqui foi um julgado do mesmo dia, também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e esse daqui já em contrapartida, super adequado ao entendimento atual do STJ nesse momento. Vou fazer uma leitura de alguns trechos que eu destaquei aqui para mim, tá? Falou o quê? Que é uma dívida que se arrasta 12 anos em juízo, restando infrutífera todas as tentativas de satisfação do crédito, ou seja, teve uma análise do caso. Analisou o tempo da execução e analisou aqui as tentativas de recuperar. Isso me mostra que esse pedido foi feito corretamente. Nem precisava ter visto. Porque só de falar dos desembargadores dizerem assim, ó, restando infrutífera todas as tentativas de satisfação do crédito, eu já digo que foi um pedido fundamentado. E aí o que mais eles falam? Eles falam de precedentes do STJ que flexibiliza a regra da empenhorabilidade dos vencimentos, inclusive para pagamento de dívida não alimentar. Desculpa. Nesse julgado aqui também, claro, eles não tinham como colocar ementa, porque como eu comentei, não foi publicada, mas o entendimento deles, gente, estava super atual com o julgado de abril agora do STJ. Eles fundamentaram, e os termos que eles usaram, você percebia que eles tinham assistido e visto o julgamento também. Então, assim, eles estavam super atuais, tá? O que eu gostei também, que ele destacou que para flexibilizar a empenhorabilidade, se fazia necessário que harmonizar 2 vertentes do princípio da dignidade da pessoa jurídica, quais sejam o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, da satisfação da execução. Porque é o que eu estou falando, gente. Está havendo, de fato, essa crescente, tá? Temos um movimento, a gente precisa adequar, é assertivo o texto dos desembargadores, harmonizar as 2 vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana.
Tem duas pessoas aqui, o credor e o devedor, e a gente precisa harmonizar, tá? Esse caso aqui, dessa que permitiu, o que eu vi? Que foi um percentual de 30%, 15% de cada devedor, eram ali 2 devedores, um devedor ganhava por ano, gente, mais de R$1.200.000, e o outro devedor ganhava R$820.000, ou seja, estava tudo bem com essa penhora, né, gente? Mas é isso, né? Ainda vivemos em tempos de insegurança jurídica, não tem o que fazer. Então, vocês têm que ficar ligados, como dica, ao que dizem as cortes superiores, tá, gente? Se apeguem no entendimento delas, para você correr ali, para você entender se vale a pena insistir ou não vale a pena insistir. Outra coisa, atenção a esses movimentos de mudança, tá? Estamos aqui no movimento de mudança, eu quero que vocês tenham atenção a isso. Ainda vocês devem estar se perguntando, ai, Renata, e quanto que é que penhora? 30%? Gente, eu até hoje eu não descobri de onde saiu o mito dos 30% da penhora de salário, mas também não tem como ter um percentual pré-definido, porque está aí, né? Como eu acabei de falar, de uma forma muito ampla e robusta, tem que analisar o caso concreto, não tem jeito. Então, eu não tenho como falar, sempre não tenho como falar um mínimo de salário, eu também não tenho como falar um mínimo de penhora. O que eu posso dizer? Eu posso dizer o que eu vejo, né? E o que eu vejo? Eu vejo que varia aí. Eu nunca vi um percentual menor que 5%, tal qual eu nunca vi um percentual maior que 30%, tá? E por fim, né, gente, eu quero deixar aqui o que eu estou prometendo desde o começo da aula, né? Vocês precisam listar o que aconteceu no processo de vocês, têm que saber pedir. Então, Ari, muito obrigada. Tá aí a famosa linha do tempo que a Arine e eu, a gente está falando desde o começo desse encontro. Claro que, gente, a gente não consegue, não vocês podem olhar aí, não dá, é impossível você desenhar a linha do tempo num processo que começou ali em 2010 e a gente está aqui em 2023. São 13 anos de processo, muitas coisas aconteceram. O que eu quero destacar aqui, vocês percebam que eu destaquei pontos. Então, eu falei, a gente faz assim, tá? A gente desenha isso daqui na petição. Ó, início do processo, fevereiro de 2010. Junho de 2010, devedor citado. Dezembro de 2010, Bacen, ó, gente, era Bacenjude ainda. Infojude e Renajude negativos. Aí o que eu falo? Que em novembro de 2011, devedor não indicou bens a penhoras. Em dezembro de 2012, todas as buscas extrajudiciais infrutíferas. Aí em 21 nós fizemos cisbajude, eu quis falar o quê? Tivemos essas reiteradas, né? Cisbajude com teimosinho infrutífero. Depois, em novembro do ano passado, tentamos a apreensão da CNH. Não deu resultado, então agora eu estou pedindo a penhora do salário. E aqui, vou ler com vocês como a gente coloca. Ó, excelência, esse processo iniciou-se em fevereiro de 2010 e o executado está citado desde junho de 2010, se esquivando de cumprir a sua obrigação. Todas as tentativas de recebimento do valor foram feitas restando infrutíferas. Conforme delineado acima, em dezembro de 2010 foi feita a primeira pesquisa Bacenjude, Infojude e Renajude negativa. Todavia, elas foram reforçadas em março de 2013, junho de 2015, agosto de 2008, assim como junho de 2021. Igualmente, todas negativas. Isso porque, vale lembrar, a última consulta cisbajude foi feita com teimosinha, ou seja, foi feita uma penhora reiterada por 30 dias, também negativa. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam? A gente desenha a linha do tempo lá em cima? A gente desenha. Mas ali na linha do tempo que temos ali em cima, não é possível, né, Ari, a gente colocar todas as informações. Então, o que a gente faz? A gente vai esmiuçando essas informações no texto escrito. Então, a gente joga uma linha visual para o juiz, essa linha o juiz já vai ter ideia ali dos principais pontos, vai conseguir já ter uma visão da execução e na hora de fundamentar, na hora de esmiuçar a Arina, a gente faz assim bem esmiuçadinho e a gente grifa o que a gente entende importante. Muito que bem! Chegamos ao que, Ari? Pula no próximo slide. Final do nosso encontro de hoje, gente. Acabou o que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que hoje eu tenha conseguido pelo menos despertar a curiosidade de vocês e que vocês tenham entendido que a execução ela é muito mais que cisbajude, renajude e infojude. E, finalmente, chegamos onde eu queria, que é o próximo encontro, que eu estou ansiosa com a próxima aula,
Quem vai ministrar a próxima aula é a Arina, extremamente competente, que vai falar sobre os meios extrajudiciais de busca de bens. Eu não vejo a hora, é quinta-feira, 9h30, ao vivo aqui também, no YouTube da doutora Carolina. Gente, maravilha de aula, muito obrigada, foi excelente. Eu, como não estou no Contencioso já há muitos anos, como eu estava explicando lá no backstage, aprendi demais. Que bom. Aprendi demais e eu tenho certeza que foi muito boa a aula e todo mundo gostou. Aqui no bate-papo, várias pessoas perguntando sobre a questão das atividades e tal, eu meio que esclareci, acho que ficou bem claro, que para você conseguir o certificado com as horas complementares, você precisa fazer as atividades lá no Google Classroom. E esse semestre eu vou conceder, então, o LADEIP vai conceder horas complementares ao invés de horas de extensão, tá bom? Então, boa noite e até quinta-feira. Boa noite, pessoal. Boa Até noite, quinta. pessoal. Até quinta. Tchau, tchau.